apresentação aqui. Um minutinho. Agora nós estamos indo para o estudo do livro O Céu e o Inferno, né? Nós estamos estudando agora sobre os criminosos arrependidos. O nosso estudo, nós estudamos aqui o capítulo 6, né, da segunda parte. Nós estamos estudando sobre os criminosos arrependidos. Nós estudamos semana passada sobre o Pécher, né, o Berger, não sei como se pronuncia em francês, e hoje nós vamos estudar sobre o Le Marais, Lemaire, não sei como se fala também, mas acredito que seja Lemaire. E na semana passada é muito interessante que ele é um padre, né? Ele vem assassinar o arcebispo, né? Lá da região que ele vivia, mas ele se arrepende logo após, né? Ele é condenado à morte, ele é enforcado, né? Ele é decapitado pela guilhotina, não é enforcado, ele foi decapitado. Ele passa por toda aquela dificuldade, né? Pelo tipo de morte que ele teve, mas ele se arrepende logo após. E interessante que o arcebispo também não guardou mágoas dele, né? O perdoou também. Então, ele sofre menos do que normalmente um assassino que não se arrepende sofre, né, no mundo espiritual. Então, é uma história bastante interessante e a gente vai aprendendo, né, com esses depoimentos que a gente não tem uma fórmula, né? Fez isso, acontece aquilo. Depende de muitos fatores, né? A condição do arrependimento, a, o que levou a pessoa a cometer aquele determinado crime. A gente vê que Allan Kardec vem trabalhando várias nuances, né? Desde quando nós estudamos sobre os espíritos felizes, quando nós estudamos sobre os espíritos sofredores, quando nós estudamos sobre o suicídio, a gente viu que cada caso ele tem uma característica. Então, esse livro, nessa segunda parte do livro Céu e Inferno, ele ajuda muito a quem trabalha nas reuniões mediúnicas, né? Ele traz muita informação, ele mostra muito com relação à abordagem, né, que o dialogador precisa fazer, e também o médium, né? Está ali dando uma passagem também, a importância dele procurar ser o mais fidedigno possível do sentimento, né, que o espírito está transmitindo para que o dialogador possa realmente encontrar o caminho de chegar ao coração daquele que se manifesta, né? Então, hoje nós vamos estudar sobre um criminoso arrependido, né, que foi condenado à morte. Aí eu vou pedir a Cláudia para ir lendo para a gente. Caso alguém quer fazer alguma pergunta, antes da gente entrar no próximo caso, fiquem à vontade. Se não, vou pedir a Cláudia que faça a leitura para nós. Lemarie, condenado à morte pelo Tribunal Penal de Aisne e executado no dia 31 de dezembro de 1857. Foi evocado no dia 29 de janeiro de 1858. Número 1, invocação. Aqui estou. Número 2, que sentimento experimenta ao nos ver? Vergonha. 3, manteve-se consciente até o último momento? Sim. 4, imediatamente após a sua execução, teve conhecimento da sua nova realidade? Fui mergulhado numa perturbação imensa, de que ainda não saí. Senti uma grande dor e pareceu-me ser o coração que a sentia. Vi algo rolar até aos pés do patíbulo. Vi o sangue correndo e, com isso, minha dor tornou-se muito mais profunda. 4A. Era uma dor puramente física, semelhante àquela causada
por um grave ferimento, a amputação de um membro, por exemplo? Não. Imaginai antes um remorso, uma grande dor moral. 4b. Quando começou a sentir essa dor? Desde que fiquei livre. 5. A dor física causada pela morte na guilhotina era sentida pelo corpo ou pelo espírito? A dor moral estava em meu espírito, enquanto o corpo sentia a dor física, mas o espírito separado ainda se ressentia da dor física. 6. Viu o próprio corpo mutilado? Vi algo disforme que me parecia não haver abandonado, mas Parecendo. não. Vi algo disforme, né? Aí saiu E ainda me senti inteiro. Aí pode ler que a conexão aqui sumiu. Não é? É. Caiu. Tá tentando. Era eu mesmo. Ainda me senti inteiro, ou seja, eu não vi o corpo decapitado, né? Que impressão causou-lhe essa cena? Sentia profundamente a minha dor. Estava completamente mergulhado nela. É verdade que o corpo ainda sobrevive alguns instantes após a decapitação e que o supliciado tem consciência de suas ideias? Só um minutinho, gente, só deixa um negócio aqui. Não, pessoal, então vamos voltar. É verdade que o corpo ainda sobrevive alguns instantes após a decapitação e que o supliciado tem consciência de suas ideias? O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais os laços da matéria o prendem, mais demorada é a separação. Dizem ter sido observado no rosto de certas vítimas da guilhotina a expressão de cólera e movimento, como se quisessem falar. Seria o efeito da contração nervosa ou de uma ação da vontade? Da vontade, porque o espírito ainda não se havia retirado. Qual foi o primeiro? Você consegue ler, Cláudio? Você fala na 9? É, na 9. Qual foi o primeiro sentimento que experimentou ao entrar em sua nova existência? Um sofrimento insuportável, uma espécie de remorso penetrante, cuja causa eu ignorava. 10. Reuniu-se aos seus cúmplices que foram ao mesmo tempo executados? Sim, para nossa desgraça. A visão que temos é um suplício contínuo, continuamente censurando-nos uns aos outros os crimes cometidos. Número 11. Reencontrou as suas vítimas. Posso vê-las. Elas são felizes. Perseguem-me com o olhar que me penetra até o fundo do ser. Tento em vão fugir de seu olhar. 11A. Que sentimento experimenta ao vê-las? Vergonha e remorso. Engendrei-as com as minhas próprias mãos, mas ainda as odeio. 11B. Que sentimento elas manifestam ao vê-lo? Piedade. 12. Têm elas ódio e desejo de vingança? Não, rogam por minha expiação. Não podeis imaginar que horrível suplício é dever tudo àqueles que odiamos. 13. Lamenta sua vida na terra? Lamento apenas os meus crimes. Se ainda estivesse em minhas mãos, eu não cometeria mais esse erro. 14.
A tendência para o mal estava em sua natureza ou para ele foi arrastado pelo meio em que vivia? A tendência para o crime estava em minha natureza, por eu ser um espírito inferior. Quis elevar-me rapidamente e pedi mais do que minhas forças suportavam, no entanto. Acreditando-me forte, escolhi uma prova muito difícil e cedi às tentações do mal. Aí tem uma nota de rodapé 220 que diz assim: toda prova escolhida para se enfrentar na encarnação é possível de se cumprir. Essa condição está na lei divina. O espírito que não reconhece sua inteira responsabilidade, quando falha, age assim em função de seu orgulho. Nasce daí a crença em um Deus vingativo, no qual Lemarri afirmou ter acreditado. Questão 16, né? É a próxima que ele vai cuidar. 15. Se tivesse recebido uma boa educação, teria podido afastar-se da vida criminosa? Sim, mas escolhi a condição em ter nascido. 15A. Teria podido tornar-se um homem de bem? Um homem fraco, incapaz de fazer o bem, assim como o mal. Acho que Talvez. o Faustinho. Pois não, Faustinho? Olha, volta um. Não, mas você voltou dois. Se tivesse recebido uma boa educação, teria podido afastar-se da vida criminosa? Isso. Isso vem aquilo que a gente relatou daquele médico que o Haroldo comentou. Né? E aí, Isso oi? aí está provando que não é bem isso, né? É, porque você vê, foi 1 minuto, né? Mas ele tinha estudo, tinha compreensão, médico, tudo. Quer dizer, tinha tudo assim. Ele tinha todos os recursos para dizer: eu não posso fazer isso. É, é uma situação bem delicada, né? Aí ele vem com uma resposta que é mais intrigante ainda. Sim, mas escolhi a condição em que nasci. Isso é um dos princípios que a gente precisa guardar muito bem, isso, aproveitando, eu ia até voltar para comentar, mas vamos aproveitar agora. Nós escolhemos a vida que nós vamos passar em linhas gerais, antes de reencarnar. A gente faz um planejamento. Mesmo o espírito, você está vendo aqui que ele é um espírito, que ele sabia que era um espírito inferior, mas ele escolheu uma prova que talvez a espiritualidade avisou ele: olha, acho que você não vai dar conta, mas eu quero assim. Então tá. Então vamos tentar então. Porque uma coisa que eu estava meditando, eu falo assim: por que Deus permite que a gente cometa essas barbaridades, né? O nosso aprendizado, porque na realidade ninguém morre, né? Ninguém morre. Então, se você provoca aí uma morte de uma pessoa, se você se torna um criminoso, Deus permite isso por quê? Por que permite que uma pessoa se suicida, se torne um suicida, se mate? Né? Porque isso aí, quando você olha sobre o lado espiritual, isso aí não é nada, né? É muito para o espírito, mas pra, é um momento ali que ele vai aprender com ele. O objetivo é educar a gente no bem, né?
É estado. isso que nós temos que entender. E tomar cuidado quando a gente estiver no mundo espiritual para não arrumar a prova que a gente não dá conta, né? Essa pergunta, por que que Deus permite, não é bem assim. Porque antes de a gente praticar qualquer ato, isso eu estou dizendo que qualquer pessoa, qualquer espírito encarnado, ele sempre tem uma, uma ajudinha antes, Um alerta, para que né? ele reflita. Porque Deus, na sua bondade infinita, no seu coração imenso, na sua misericórdia, de ter nos concedido a bênção da reencarnação, ele vai olhar da gente até o último segundinho. Então, a gente deve observar bem quando a gente está distraído com alguma coisa, ou está com o pensamento, como diz hoje, fora da casinha, né? Uhum. A gente deve observar bem ao nosso redor. Porque tem sempre alguém bondoso. Não estou dizendo bonzinho, estou dizendo bondoso, Uhum. que vai, de alguma forma, nos alertar. Mas o criminoso tem as mesmas oportunidades que nós? Tem. Então, qual é a diferença? É o ímpeto. É o quanto que aquilo sobe no momento em que não é agressão, mas de que o acontecido gerou distúrbio dentro de você. Então, a espiritualidade, ela não deixa de auxiliar ninguém. E, nesse caso, ele teve esse auxílio. E todos tiveram auxílio, mas não ouviram. Como eu disse, verão com os olhos e não ouvirão. Ouvirão e não entenderão. E assim, então hoje, uma coisa preciosa que a gente deve cultivar é a serenidade. Porque na pergunta dele aqui, se ele tivesse tido uma boa educação, teria podido afastar-se da vida criminosa? Até poderia. Não, talvez não cometendo tantos crimes, mas com certeza iria cometer. Teria podido tornar-se um homem de bem, um homem fraco, incapaz de fazer o bem, assim como o mal. Foi a resposta dele. Uhum. Então, ele poderia ter sido um homem forte e capaz de fazer o bem, se afastar do mal. Você tá tocando num ponto aí, eu posso. É porque a gente tem duas naturezas, né? Se nós vamos pensar muito nisso. Nós temos a nossa natureza animal, né? Que é regida pelos instintos. Nós sentimos medo, nós reagimos, né, diante de um determinado perigo. A gente tem reações instintivas. Mas agora nós estamos ganhando a questão do domínio do espírito, que é regido pelo quê? Pela vontade. Eu posso sentir raiva. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva vai nascer da minha vontade. Eu posso agredir, eu posso não agredir. O que é difícil para nós, que tem, quando se deixa dominar pelo instinto, pelo primitivismo
o corpo animal que nós temos, é a gente, por exemplo, cometer o crime que você comentou do depoimento do Haroldo. O que regeu ali? O instinto dele, né? Ele se sentiu agredido pelo cara que fechou ele reagiu como animal, vou lá e mato, está me agredindo, né? Se você, por exemplo, provoca um cachorro, o cachorro acaba te agredindo. Né? Ele não tem o controle, o instinto dele, ó, ele está me agredindo, eu tenho que reagir para me proteger. Então, quando a gente não usa, não faz uso da vontade, não faz uso do discernimento, do pensamento, não faz uso dos recursos espirituais, a gente vira um animal. E nós estamos cheios, né? Nós que vivemos num mundo de provas e expiações, é permitido reencarnar entre nós espíritos ainda de natureza muito primitiva. Por isso que nós estamos vendo esses crimes hediondos, né? Assassinato de filho que mata pai, mata mãe, e entre tantas essas coisas que, infelizmente, a televisão sempre está relatando, né? Muito mais do que as coisas boas. Agora, nós precisamos fazer, o que nós vamos fazer com a nossa indignação? O que nós vamos fazer com a nossa raiva? O que nós vamos fazer com o nosso ódio? Aí entra a vontade, entra a razão, que são características do espírito, né? Então, esse que é o ponto que nós precisamos sempre estar muito atentos. E a gente aprende muito mais com as nossas reações, como que eu reagi diante de determinada situação. É muito importante a gente meditar sobre isso. Eu fui dominado pelo quê? Pelo instinto ou pelos valores espirituais, a razão, a vontade, né? O que me dominou naquele momento? É muito interessante esse relato, né, desse espírito, que era um criminoso, né? Inclusive fazia parte de um bando, pelo que é relatado aqui. Ele foi condenado à morte junto com os comparsas dele, né? É bastante interessante. Vamos ler mais um pouquinho, né? Então, Talvez conseguisse corrigir meu pendor para o mal durante a existência, mas não teria conseguido elevar-me à prática do bem. 16. Durante a vida, acreditava em Deus? Não. 16a. Dizem, no entanto, que se arrependeu no momento da morte. É verdade? Eu acreditei em um Deus vingativo. Tive medo de sua justiça. 16b. Seu arrependimento agora é mais sincero? Oh, posso ver o que fiz. 16c. Que pensa de Deus agora? Posso senti-lo, mas não o compreendo. 17. Acha justo o castigo que lhe foi imposto na terra? Sim. 18. Espera obter o perdão de seus crimes? Eu não sei. 18a. Como espera resgatá-lo? Por novas provas, mas parece-me existir uma eternidade entre elas e mim. 19. Onde se encontra agora? Mergulhado em meu sofrimento. 19a. Queremos saber em que lugar está. Perto do médium. 20. Já que está aqui, se pudéssemos vê-lo, sob qual forma nos apareceria? Com a minha forma corporal, a cabeça separada do tronco. 20a. Poderia fazer-me invisível? Não, deixa-me em paz. 21. Poderia dizer como fugiu da prisão de Montdidier? Não me lembro mais. Meu sofrimento é tão grande que tenho apenas a lembrança do crime. Deixai-me em paz. 22. Poderíamos trazer algum alívio a seus sofrimentos?
rogai para que me chegue logo a expiação. Tá bom. Interessante esse relato, né? Então, nós temos aqui a história de um criminoso, né? Que fazia parte de um bando, inclusive ele foi executado junto com esse bando, que Kardec convoca, né? Que essas reuniões de Kardec já tinham um objetivo também instrutivo, de conhecer as situações, né? De determinados espíritos. Então, ele sabia, né? Tinha conhecimento que foi feita essa condenação à morte, ele faz uma evocação direta a esse espírito, né? O espírito responde que ali está, pergunta-se a ele que sentimento que ele tem, né? Vergonha, que é ali ele está desnudo, né? Um criminoso reconhecido, executado, e que está ali em espírito, né? Aí entra a questão da pena de morte, né? Ninguém morre, né? Então, é outra questão também que você tira a vida da pessoa, talvez se você mantivesse ela, como é o caso aqui do Brasil, sobre um regime de prisão, né? Tenha mais chance dele fazer a sua reforma interior ainda aqui como encarnado. Tirar a vida dele, muitas vezes, só retarda esse processo, né? Aí pergunta se, após a sua execução, teve conhecimento da sua nova realidade. Naturalmente, ficou mergulhado numa perturbação imensa, né? Aí o Kardec começa a trabalhar com ele a questão do que é a dor puramente física, né, do que é a dor moral, né? Então, ele fala da dor moral dele, quer dizer, o que adiantou ter cometido todos esses crimes se me levou a passar por esse sofrimento atual, né? Ele faz uma reflexão. Quando começou a sentir essa dor? Desde que fiquei livre, quer dizer, ele considera que depois da execução, a morte dele, como ele ficou livre. Aí ele fala da diferença, né, da dor física e da dor moral, né? Ele explica, ele sentiu também a dor. Pergunta se ele viu o corpo mutilado, ele disse que viu algo disforme. Depois, quando ele pergunta que está ao lado do médico, como ele se apresenta mais lá na frente, ele diz que se apresenta decapitado, né, o corpo decapitado. É um negócio bem complicado. Ele fala muito, né? O Kardec entrou muito na questão como que ele se sente após o processo da decapitação e tudo. Que aqui, quem quiser aprofundar mais, acho que não tem necessidade de a gente entrar nesse detalhe, né, no meu ponto de vista. A questão de expressão de cólera, né, que algumas vítimas da guilhotina apresentam e tal. Aí ele fala da vontade, porque o espírito ainda não se havia retirado, quer dizer, então o corpo ali mesmo decapitado, o espírito ali presente, ele consegue expressar no rosto, né, o que ele está sentindo, né? Interessante essa informação também, Kardec vem nos trazer. A pergunta: qual foi o primeiro sentimento que ele experimentou ao entrar em sua nova existência? Um sofrimento insuportável, espécie de remorso penetrante, cuja causa ele ignorava. É um espírito bem primitivo, né, esse que nós estamos tendo o relato aqui. Mas é interessante que ele tem consciência que ele escolheu a prova que ele veio a viver, né? Outra coisa interessante é a questão das vítimas dele, né? Elas rogando pela expiação dele, né? Para ele se purificar, né? E o sentimento que elas têm ao ver a piedade. Então, as vítimas, provavelmente, elas tinham no seu regime kármico passar por que elas passaram, né? Não sabe, aqui não relata isso. A gente pode imaginar. Então, as vítimas deles estão com uma postura, que ele coloca aí, bem tranquila. Nenhum deles apresentou desejo de vingança, só rogam, né, que ele possa
espiar, né, os erros que ele cometeu. Ele fala do suplício que é dever tudo aquilo que eu lhe amo. Ele fala a questão dos erros, dos crimes que ele não cometeria, mas não é um espírito arrependido, né, gente? Vocês podem ver que ele não se arrependeu. Né? Ele está ali, o arrependimento dele é pela dor que ele está sofrendo, e não efetivamente pelos erros dele cometidos. Dá para a gente entender isso, né? Ele reconhece que a tendência para o crime está na natureza dele, né? Por ele ser um espírito inferior, quer dizer, ele se reconhece, e ele reconhece o erro dele no plano reencarnatório dele, que quis se elevar rapidamente e não tinha condição para isso, né? Ele coloca, eu pedi mais do que minhas forças suportavam. No entanto, acreditei em forte, escolhi uma prova muito difícil e segui as tentações do mal. Pelo que a gente pega os livros de André Luiz, né, os estudos que a gente faz, é muito comum a gente, quando está no mundo espiritual, achar que dá conta e depois chega aqui e a gente não dá conta nas provas que a gente mesmo escolheu, né? Entra naquela questão que o Faustino levantou para nós aqui, a questão da educação, mostrando que não é isso, né, que vai fazer, pode ajudar, mas não é isso que vai evitar que a gente cometa um desvario, né, como aconteceu com aquele médico que o Faustino veio relatar para a gente, na vez da palestra do Haroldo, que ele, médico, a pessoa fecha o carro dele, desce do carro da amada e mata o outro que está lá, o outro motorista que cometeu esse movimento de fechá-lo. Aí a questão dele tornar um homem de bem, diz que não tem condição, né? Ele é um homem fraco, um espírito que ainda não tem força de vontade. É muito interessante esse depoimento, né? Aí a questão dele é que ele tinha medo, ele se arrependeu, não é porque ele se arrependeu de ser um criminoso, ele se arrependeu porque ele tinha medo de ser castigado, né? Ele acredita, né, no caso, na época, ele acredita no Deus vingativo, ele ficou com medo da justiça dele, né? Olho por olho, dente por dente, ele se prendeu nessa ideia. Ele não tem consciência que todos nós estamos sob o regime da justiça, do amor e da caridade, né? A justiça de Deus é a justiça da misericórdia. Todos nós vamos ter chance de, através, se a gente tiver o arrependimento sincero, né, de reparar os nossos erros, de receber uma encarnação que permita que a gente faça essa recuperação dos nossos erros. Né? Muito interessante. Você vê que a dificuldade que ele tem é um espírito já, a gente percebe aqui pelo depoimento, um espírito bem atrasado, né? E no final, ele pede para deixar ele em paz, né? Ele não quer ficar falando sobre o sofrimento dele, né? Como é que ele fugiu, né? Quer dizer, como é que ele saiu da prisão, quer dizer, foi morto, o espírito não fica preso, né? Então, ele não quer falar sobre isso, me deixa em paz e tal. Ele pediu ao pessoal que ore para que ele entre já, reencarne, né, e venha para expiar suas faltas. Né? Vocês estão lembrados do que o livro O Céu e o Inferno ensina para a gente? O nosso processo de, de evolução ele passa primeiro para a gente reconhecer, arrepender dos nossos erros, né, mudar a nossa mentalidade, depois expiar nossas faltas, né, escolher uma reencarnação que a gente experimente, né, a gente não caia nos mesmos erros, e depois a necessidade da gente reparar essas faltas, arrependimento, expiação e reparação. Então, esse é o processo. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Muito bem. Ô, Antônio, Oi. é a Nilza. Eu fiquei aqui pensando, quando ele fala, se tivesse recebido bons princípios de educação, ele fala sim, mas escolhi a posição onde nasci. Ele era uma pessoa, como se diz, ele nasceu em região mais pobre, não teve acesso às coisas, é isso?
Eu fiquei É meio em isso. dúvida aqui. Volta lá para a França do século XIX, né? A gente tem relatos lá, por exemplo, da cidade de Lyon, né? Deixa eu ver que cidade que ele está aqui, só um minutinho, não estou lembrado. Essa aqui eu não conheço. Eu não conheço. Ai, né? Eu não sei que região é essa lá. A França era muito pobre também na época de Kardec, né? A pobreza era grande. Ele deve ter nascido sem recurso, né? E o mais comum na época era essa, rara pessoa que nascia com famílias abastadas, né? Você viu que ele escolheu, né? Ele Ele escolheu escolheu. reencarnar, escolheu que ele queria evoluir rapidamente, você entendeu? Eu quero não, quero passar por uma prova difícil, porque eu quero evoluir rapidamente. Isso, é verdade. Porque é complicado mesmo, né? Não, e a gente é otimista demais, segundo os relatos, eu não me lembro, né? Mas dizem que a gente, quando está lá no mundo espiritual, a gente acha que dá conta de tudo, É. né? E dá vontade de evoluir rápido, não dá, gente? Presta atenção, eu Oh, morro de rir de mim mesmo. Eu morro de rir de mim mesmo. Eu costumo me irritar com coisa boba, né? Aí eu faço, agora eu não vou mais, eu não vou fazer isso mais. Mas é batata, acontece, a hora que eu vejo, já fiz. Eu falei assim, não acredito, meu Deus do céu, já estou eu aqui reclamando, bravo. Esse dia mesmo, fui lá, chamei a Cláudia para me ajudar a montar lá o varalzinho, para contar de mim, né? Fica mais. Aí estou lá mexendo com as cordinhas. Aí a Cláudia veio me ajudar, eu pedi para me ajudar, né? Agora ela falou assim, eu estou quieta aqui, você me pede para ajudar, para você ficar bravo comigo, né? Estou eu nervoso com ela, aquele climão, né? E o clima vai ficar ruim. Ela falou assim, olha o clima que você está criando. Eu falei assim, ai, meu meu Deus Deus. do céu, eu estou fazendo de novo. E fica aquele clima que dá para cortar com a faca, né? Você começa a reclamar, ficar bravo, faz assim. Mas fui eu pedindo, né? Então a gente vê a burrice, Antônio. o desequilíbrio da gente. Vocês aqui nesse capítulo falando sobre os criminosos, né? Eu lembrei daquela parte do Chico que foi visitar. Ele ia sempre na cadeia, né? Ver os criminosos. E eu lembro que o Haroldo conta essa história, que perguntaram para ele quem era o criminoso, quem seria o criminoso mesmo. Ele diria qualquer um de nós, quando é descoberto. Isso. Isso E aí a é, Amanda que isso aí fala é isso. duro. É, Não, isso aí é é mesmo. duro, porque nós somos tudo criminosos, Olha, eu vou falar uma coisa para você. querendo melhorar, né? É isso que a gente tem que pensar, que nem você falou. Nós vivemos com armas na mão, né? Você estava falando que é difícil mesmo a gente controlar, às vezes, certos ímpetos que a gente tem, porque a gente foi muito tempo atrás, a gente, ou sei lá, carregou muita arma, carregou espada, né? A gente parece que isso aí não é da gente, mas tem que pensar isso. Tem. Depois eu vou contar. A Não é Cláudia quer qualquer falar. um de nós. A Pode Cláudia falar. quer contar isso Olha para você. só, Nilza, que interessante. Tudo isso que a gente leu aqui, eu ouvi uma palestra esses dias, um palestrante espírita, e eu guardei uma síntese que ele fez, que eu achei assim, de muita luz, e eu vou dividir aqui com vocês, vamos ver se eu vou conseguir pôr. É assim, ó. Nós aqui no planeta Terra, nós terráqueos, né? É muito difícil aqui. Então, é assim, nós temos muitas ilusões, né? Tudo que foi dito aqui, o exemplo que o Antônio deu dele. Então, a gente tem muitas ilusões na nossa mente. Essas, Carne, né? essas ilusões, olha que interessante, podem gerar revolta. É aonde, através da revolta, que a gente vai perder o quê? A esperança. E se a gente perde a esperança, o que, que acontece? A gente vai perder a vontade. Que a Uma vontade, coisa leva a outra, né? a vontade
é aquilo que todos nós temos dentro da gente, que é aquela sementinha, aquela centelha de luz. Todos Sim. têm, todos, né? E aí ele deu um exemplo assim: quando você afasta, não quero conversar com aquela pessoa me aprontou, ou não concordo com o jeito de viver daquela pessoa, não penso assim, eu afasto ela de mim, o que vai acontecer? Eu vou deixar de aprender algo com aquela pessoa. Olha, menina, mas eu achei isso uma explicação de uma luz, porque aquela isso pessoa que você não concorda com ela tem a centelha de luz também, né? Então, Todos, né? lendo esses textos aqui, veio na minha mente essa síntese que ele fez, sabe? Eu achei de muito esclarecimento, né? É assim mesmo. E a gente vai caminhar para aprender, né? É tudo aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Mesmo na dificuldade, né? Verdade. Eu vou contar um negócio para você. Eu sempre, desde criança, eu sempre gostei muito de arma, né? Eu adorava. Meu presente preferido era ganhar um revólver, uma espingarda, uma metralhadora, eu adorava. E meu pai dava, né? A gente brincava de guerra, aqueles negócios todos. E meu pai tinha arma em casa. Tinha arma em casa. E eu sabia onde que ele guardava. Né? E um dia eu pego a arma. Eu me sentia, eu adorava aquele negócio. Peguei, e ele deixou a arma carregada. E tinha uma moça que trabalhava lá em casa, aí meu pai não estava em casa, minha mãe tinha saído, eu peguei a arma e brinquei de apontar para ela, né? E ele sempre deixava ela descarregada, ele não deixava, normalmente ele não carregava, mas esse dia ela estava carregada. E se a moça não tivesse o pavor de arma, eu ia brincar de puxar o gatilho. Ainda a garota ia cometer um crime, né? Por causa disso. Então, assim, arma, depois disso, eu nunca tive arma em casa. E, assim, parei, encerrei o assunto, o susto que eu tomei. Porque quando eu olhei o tambor da arma, vi que ela estava carregada, eu ia matar. Eu adorava aquela pessoa que era uma babá fantástica, uma pessoa super carinhosa, amiga, sabe? E quando eu vi que eu podia ter feito essa barbaridade, eu já devia estar com meus 11, 12 anos. Deu uma mexida, né, Antônio? Você vê as tendências que a gente traz, isso é de outras vidas, porque garoto, menino, qual que é o meu brinquedo preferido quando eu tinha 5, 6 anos? Soldadinho. Eu tinha, assim, soldadinho de chumbo, comprava para mim, e eu ficava fazendo guerra, montando estratégia, soldado de um lado, soldado do outro. E a gente vai vendo as tendências da gente. Então, eu falo assim, a gente não está na doutrina espírita, não é à toa. A gente traz, esse é um perigo muito grande. Então, melhor não ter arma em casa, não ter nada disso. Isso é muito perigoso, né? É muito perigoso, porque no momento de uma distração, um espírito se aproxima e você está ali já aproveita dessa tendência que você tem, você acaba cometendo um desatino, né? São eles que nos dirigem, né, Antônio? Explica a Cláudia. Hoje eu estou conseguindo contar isso. Eu nem comentei com ela esse desatino, mas eu lembro exatamente do dia. Se ela não grita de pavor e pede para mim guardar aquele negócio e tal, eu tinha cometido um desatino. Mas acho que foi um livramento, né, Antônio? Foi um livramento que a gente fala. Ninguém sabe disso. Sou eu e ela, como era uma pessoa muito carinhosa, ela não contou nada, porque eu ia levar um cor de correr daqueles caprichados. Né? E é mesmo. Isso aí meu pai ia me trucidar, porque imagina a situação que ele ia viver também, né? Mas ninguém sabe disso. Acho que hoje eu consegui contar. Mas é algo assim que me marcou. A gente lembra, né? Lembra? Senhora. Realmente. Eu lembro da cara dela, exatamente. Eu ia com ela prontinha, porque eu adorava brincar com isso, né? É marcante, né, Antônio? E era arma de gatilho leve, aquelas que
puxou, né, tinha puxado elas várias vezes, eu sabia, porque ela funcionava super bem, super lubrificada, meu pai tinha cuidado de coisas. Nossa. E era comum lá na Cesita, onde eu vivia, que lá o que acontecia? O pessoal que cometia crimes, por exemplo, em Belo Horizonte, então o pessoal fugia para aquela região. E como meu pai era dentista, ele tratava desses matadores, ele conhecia alguns deles. E comprava armas, negócio dessas pessoas. E era um ambiente lá. Tinha mata lá, o pessoal se escondia e tal. Então você vê, você imagina, né, o ambiente, né? Uhum. Então, eu estava Nossa. lembrando desse negócio sobre isso Não aqui, ia ter o Antônio hoje aqui dando aula para nós. e acabar com a minha vida, né? Então, é um livramento mesmo, usando o termo são, termo católico, né? Católico fala muito. É um livramento mesmo, foi um livramento, sim. Desculpa, gente, eu ficar dividindo essas coisas aí, mas é hora que vem na Ah, mas é memória bom. dela. Muito bem. Ô, Cláudia, vamos lá, né? Cláudia, voltou? Voltou. Benoist, Bordeaux, março de 1862. Em manifestação espontânea ao médium, apresenta-se um espírito com o nome de Benoist, acho que é isso, que informa ter morrido em 1704 e alega padecer terríveis sofrimentos. Número 1. O que foi na Terra? Um monge sem fé. 2. A falta de fé foi seu único erro, foi suficiente para produzir os outros. 3. Poderia dar-nos alguns detalhes sobre sua vida? A sinceridade das suas confissões será levada em consideração. Pobre e indolente, ordenei-me monge, não por vocação, mas para ter uma posição. Inteligente, consegui estabelecer-me. Influente, abusei do poder. Vicioso, corrompi aqueles a quem eu tinha por missão salvar. Implacável, persegui aqueles que quiseram limitar-me os excessos. Calabouços encheram-se por conta de minhas decisões. E a fome torturou muitas de minhas vítimas, sendo seus gritos frequentemente calados pela violência. Agora expio e sofro todas as torturas do inferno. Minhas vítimas ateiam o fogo que me consome. Luxúria e fome insaciáveis perseguem. A sede queima-me os lábios ardentes, sem que jamais sobre eles caia uma gota que os refresque. Todos os elementos da natureza voltam-se contra mim. Rogai por mim. Aí tem uma nota de rodapé 221 que diz assim: as leis morais são únicas para todos. A punição é sempre a consequência natural da falta, seja praticada por um sacerdote materialista, rico, pobre, homem ou mulher. O sofrimento diferencia-se segundo o grau de responsabilidade, a natureza e a gravidade da falta. Notas do editor. 4. As preces que se fazem pelos mortos não alcançam como a outro? Acreditais que sejam edificantes? Elas têm para mim o valor daquelas que eu afetava fazer. Não executei meu trabalho, portanto, não recebo salário. 5. Jamais se arrependeu?
há muito tempo, mas o arrependimento veio-me apenas após o sofrimento. E como fui surdo aos gritos de vítimas inocentes, também o Mestre é surdo a meus gemidos. Justiça. 6. Reconhece a justiça do Senhor. Confie então em sua bondade, pedindo-lhe que o ajude. Os demônios berram mais forte que eu. Seus gritos sufocam minha garganta. Eles enchem minha boca de piche fervente. Eu o fiz grande. O Espírito não consegue escrever a palavra de Deus. Interessante aí, né, que Kardec sempre verificava se o Espírito conseguia escrever a palavra de Deus, né? E acho que é uma forma de ver se ele realmente já consegue elevar o pensamento, né? E ele está vendo que esse senhor aí não conseguiu, né? E para o 7, cara. 7. O Senhor, então, ainda não se encontra suficientemente desprendido das ideias terrenas para compreender que as torturas que sofre são todas morais? É que as sofro e sinto. Vejo meus carrascos, que têm todos um rosto conhecido e um nome que ecoa em meu cérebro. 8. O que poderia tê-lo induzido a praticar tantas infâmias? Os vícios que eu carregava, a brutalidade das paixões. 9. Nunca implorou a ajuda dos bons espíritos para que o auxiliassem a sair dessa situação? Vejo apenas os demônios do inferno. 10. Quando vivo, tinha medo dele. Quando vivo, tinha medo dele? Não, nenhum. O nada era o meu credo. O prazer a qualquer preço era o meu culto. Divindades do inferno não me abandonaram. E, visto que lhes consagrei minha vida, elas não me deixarão nunca. 11. Não conseguem prever um fim para os seus sofrimentos? O infinito não tem fim. 12. Deus é infinito em sua misericórdia. Tudo pode ter um fim se ele assim o quiser. Oh, se ele o quisesse. 13. Por que veio ter conosco? Não sei como veio, mas eu queria falar, queria gritar para sentir algum alívio. 14. Os demônios que o perseguem não o impedem de escrever? Não, mas estão diante de mim e ouvem. Por essa razão, eu não desejaria terminar. 15. É a primeira vez que escreve assim? Sim. 15a. Sabia que os espíritos podiam aproximar-se dos homens desta forma? Não. 15b. Então, como soube como fazer? Eu não sei. 16. Que sensações experimentou ao vir ter comigo? Um adormecimento de meus terrores. 17. Como percebeu que estava aqui? Como quando se acorda. 18. Como fez para entrar em comunicação comigo? Não entendo, mas tu também não o sentiste? 19. Não se trata de minhas sensações, mas as do Senhor. Tente entender o que faz neste momento, enquanto eu escrevo. Tu és o meu pensamento, só isso. 20. Então, não teve a vontade de fazer-me escrever? Não,
Sou eu quem escreve, e tu pensas por mim. 21. Tente compreender. Os bons espíritos que nos cercam o ajudarão nisso. Não, os anjos não vêm ao inferno. Tu não estás só. 21. Veja ao seu redor. Sinto que me ajudam a pensar através de ti. Tua mão me obedece. Eu não toco em ti, mas sei que te seguro. Eu não entendo. 22. Peça ajuda aos seus protetores. Vamos orar juntos? Queres abandonar-me? Fica comigo. Vão capturar-me novamente. Eu suplico. Fica. 23. Eu não posso demorar-me mais tempo. Retorne todos os dias. Oraremos juntos. E os bons espíritos o ajudarão. Sim, eu desejo perdão. Pede por mim. Porque eu não consigo. O guia do médium. Coragem, meu filho. Acho que a gente vai ter. Tá. Faltam 2 minutinhos. Eu paro, Né? então? Vamos deixar para a gente fechar esse depoimento no nosso próximo estudo, né? Na próxima semana. E essa parte aqui ela é muito importante, né? Então, a gente lê com calma na próxima semana, né? Muito bem. É muito interessante esses relatos, né, gente? Você vê um monge, né, que não acreditava em Deus, né? Vamos dizer assim, usou a meio, né, para usurpar do poder, né? Então, a gente tem que orar muito por essas almas equivocadas, né? Para que eles possam encontrar o caminho do arrependimento. Que é um sofrimento muito grande. Então, a pergunta de sempre, né? Alguém gostaria de fazer oração de encerramento? Se não, Posso fazer, Antônio. Ah, Posso beleza. fazer. A não ser que você queira fazer. Não, Que você pegou, já ia fazendo. não, pode fazer sim. Agradeço. Então, vamos agradecer, né, por esse momento em que estivemos em 2 aulas muito, muito bem, assim, refletida, né, da Cartas de Paulo e o Céu e o Inferno. Agradecer mesmo por esse momento, todas as pessoas que vêm, comparecem, e assim também a equipe espiritual que nos assiste sempre. E até aqueles espíritos que estão precisando também ser auxiliados, né, nos entendimentos. Ficamos muito alegres e contentes por esse estudo e assim pedimos ao Pai, ao Mestre Jesus, que nos seja dada a oportunidade, através da sua oração, da sua prece que deixou a nós, a levar uma vibração de amor e um auxílio àqueles que estão precisando da nossa ajuda, da ajuda de Jesus e dos espíritos da casa. Assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos ofensores, os nossos devedores. E não deixeis, Pai, entregues a tentações, e nos livra de todo e qualquer mal, que assim seja, Pai. Gratidão imensa. Então, Boa noite, Antônio, Cláudia, Nilza, a Obrigada. todos. Boa Boa noite a noite, todos. boa noite. Obrigada, ótimo. Cláudia. Boa noite, gente. Mãe. Fiquem com Deus. Tá?
Falou, Genivaldo. Tchau, tchau. Faustinho. Fiquem com Deus. Fique com Deus, gente. Até. Um abração. Bom final de semana.